Hoje a gente vai falar sobre óleo ozonizado. Eu recebi um comentário da Eliana dizendo que é vendido que o óleo ozonizado tem ozônio nele. E aí vamos discutir um pouquinho sobre isso. Bom, a gente já sabe que a molécula do ozônio é uma molécula instável. O que significa isso? Quando o ozônio ele é formado, ele faz de tudo para querer voltar a ser oxigênio. Por quê? Existem reações que são espontâneas e existem as que não são espontâneas. Então, por exemplo, uma queima é uma reação espontânea. Essa reação, quando a gente junta esse terceiro oxigênio na molécula do oxigênio, a gente está forçando isso. Então, qualquer alteração na entropia que a gente fala, que é o estado de agitação dessa molécula, vai fazer com que ela retorne a ser oxigênio. Além disso, também tem a questão da própria geometria dela. O fato dela ser assim, ela fica forçada. Então, essa molécula ela quer voltar a ser plana, porque a molécula plana é a molécula do oxigênio. É muito melhor, né, mais confortável para essa molécula estar na forma plana do que desse jeito. Bom, aí tem isso aí. Então a gente sabe que ela é instável por N motivos. Tem mais motivos também, tem tudo explicado na minha formação, uma aula dizendo para você ter isso assim muito na ponta da língua, o porquê que a molécula do ozônio é uma molécula instável. Tem lá. Bom, vamos ir agora para o gás. Então, se a gente está trabalhando com gás, qualquer alteração de temperatura que tiver em volta desse gás vai retornar a ser oxigênio. O que é falado na literatura é que ele dura cerca de 10 minutos, o gás. Agora, se a gente falar da água, qual é a principal parâmetro que faz o ozônio ficar menos tempo na água? É a temperatura, de novo. Então, a temperatura ela influencia demais. Porque, gente, existe um negócio que chama entropia, que eu já falei no começo, que a gente entende como agitação da molécula, mas na verdade ela é o estado de desordem da molécula. É muito louco. Mas tem lá na minha formação. Não vou entrar tão profundamente, que aqui eu sei que as pessoas não têm muita paciência para isso. Na água, então, se a temperatura aumentar, ele vai voltar a ser oxigênio, vai sair da água. Agora, me conta, por que cargas d'água no óleo ele ia ficar lá? Sendo que na água ele não fica e ele, como gás, ele retorna a ser oxigênio. Na verdade, a ação do óleo é tão boa porque não tem ozônio lá. Não tem como a gente manter o ozônio um ano, que é o, né? Então, o que acontece é que o ozônio, ele entra nesse óleo que precisa ter algumas características. Quanto mais ligações duplas de carbono ele tiver, melhor, porque o ozônio ama uma cadeia dupla. Lembra que eu já falei disso, uma ligação dupla. E aí, quando o ozônio ele entra nesse óleo e quebra essas ligações duplas, ele forma compostos. E são esses compostos que são muito bons para o tratamento, né, de feridas e tudo mais. Aldeídos, tem um outro nome aqui que o Dr. Carlos Nogales me disse. Os hidroperóxidos também, que são maravilhosos. Então, tem uma série de novos elementos que atuam na ferida, onde quer que seja que o óleo esteja sendo utilizado. Então, tem assim muita coisa para se estudar sobre óleo, porque tem a questão da qualidade desse óleo. O processo de ozonização não é simples. São dias ozonizando o óleo num vaso, né, num tanque pressurizado. Então, não adianta fazer essas ozonizações aí que só vai estragar seu gerador, melecar tudo, porque óleo tem que ser um processo industrial, não dá para fazer óleo ozonizado em casa.